O meu pai me vendeu. Fica aqui a história nova. Bom, essa história aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos. Na época eu tinha 14 anos de idade. Eu morava com os meus pais em uma cidade do interior, aqui do meu estado. Morava eu, o meu pai, a minha mãe e mais os meus 2 irmãos. Eu sou a filha mais velha, digamos assim, e eu tenho mais 2 irmãos, que eles eram meus irmãos mais novos. A gente tinha uma condição assim de vida muito precária, digamos assim. O meu pai, ele era dono de um barzinho assim, desses de beira de estrada. Só que o meu pai, ele era muito metido com coisa ruim. Então, todo o dinheiro praticamente que ele pegava nesse bar, ele torrava com o que não podia, com o que não prestava. E a minha mãe não trabalhava, então acabava sobrando muito pouco pra gente se manter dentro de casa. Eu ajudava o meu pai nesse bar, tipo, logo depois que eu peguei uma idadezinha, né, que eu comecei a entender mais e poder ajudar, eu acabava ali ajudando ele no bar, tipo, atendendo, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, enfim, tentava ajudar, né, do jeito que eu podia. O meu pai, ele nunca foi o tipo de pessoa, assim, agressiva, sabe, tipo, de bater ou de xingar e tal, mas ele também não era o pai mais amoroso do mundo. Ele tratava, às vezes, a gente mal e tal, mas ele nunca foi de bater, nem em mim, nem nos meus irmãos, nem na minha mãe. E assim, o defeito do meu pai, um dos defeitos do meu pai também é que ele tinha muitas amantes por ali. Ele ficava com um monte de mulher, a minha mãe descobria, brigava, mas não terminava, não fazia nada, e era assim que a gente vivia. Pois bem, o meu pai acabou se envolvendo com um negócio ruim e ele acabou ficando devendo um dinheiro muito alto para uma pessoa ali da cidade. E ele estava desesperado, porque ele não sabia o que fazer para conseguir esse dinheiro. E ele perturbava até a vida da minha mãe para ver se a minha mãe dava um jeito de arrumar esse dinheiro, porque ele precisava, porque ele precisava, porque ele precisava. Enfim, como eu falei, meu pai era dono de um barzinho desses de beira de estrada, né? Então, constantemente, com bastante frequência, parava várias pessoas que estavam passando na estrada viajando, né? Caminhoneiros, enfim, parava muita gente ali, às vezes, para comer, tomar um café e tal. E aí tinha um homem que ele era caminhoneiro e ele parava toda semana ali no bar, porque toda semana ele passava naquela estrada e toda semana ele parava lá. E ele, toda vez que tava ali, ele sempre dava em cima de mim, ele sempre, tipo, tentava passar a mão e tal, mas eu era toda besta, né, eu só me desviava, não falava nada, não falava com meu pai, não falava nada pra ninguém. Só ficava desviando ali das investidas dele, né, eu odiava, ele era um cara, tipo, muito mais velho e ficava ali dando em cima de mim, tentando passar a mão e tal, mas eu só fazia desviar, né, tinha medo também, era uma moleca. Enfim, até que um dia esse cara parou lá, ele fez de novo a mesma coisa, deu em cima de mim e tudo, mas depois ele sentou numa mesa e começou a conversar com meu pai. E eles passaram, gente, horas conversando, horas e horas e horas conversando. E aí tá, depois o cara levantou e foi embora. E o meu pai veio e disse que precisava conversar comigo. Falou que precisava ele precisava buscar uma encomenda numa outra cidade e tal, só que ele não podia ir tudo, e que era pra eu ir lá buscar. E aí eu, tipo, tá, mas como é que eu vou? Ele, não, porque o meu amigo vai te levar. Eu conversei com ele vai passar amanhã aqui pra te levar. Aí eu, tá, né? Tipo, não entendia muito bem, não questionava as decisões do meu pai. Só falei que sim. Quando foi no outro dia, quem chega? Esse tal caminhoneiro, esse tal desse homem. Que era ele que ia me levar. Quando eu vi ele, eu já fiquei meio assim. Comecei a me tremer de nervosa. Já falei pro meu pai que eu não queria ir. Aí meu pai, tipo, não, para de besteira. Ele só vai buscar uma encomenda e volta e tal. Enfim. E eu, tipo, ok, eu vou, né? Não gostava de questionar o meu pai. Entrei no caminhão dele e fui, porque até então eu só ia buscar uma encomenda pro meu pai. Só que quando foi na metade do caminho, esse cara simplesmente parou no meio da estrada, entrou assim num negócio que tinha uma estradinha e tudo, entrou, parou o caminhão e lá ele fez o que ele queria fazer comigo. E assim, gente, eu gritava, eu me esperneava, fazia assim o maior escândalo, mas não tinha ninguém. Quem que ia me ajudar ali? Não tinha ninguém passando. Então ele fez o que tinha pra fazer e depois ele me levou pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu estava tipo toda machucada, tava toda tipo, meu Deus, o que foi que aconteceu e tal. E aí quando eu cheguei, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não peguei a encomenda do meu pai, não peguei. E aí quando meu pai me viu, ele só falou assim, entra, pra eu entrar pra dentro de casa, né? E eu entrei. Só que antes de eu entrar, eu parei na porta, fiquei olhando e eu vi quando esse cara entregou um dinheiro pro meu pai. E foi ali que eu entendi mais ou menos o que tinha acontecido, né? Hoje, na verdade, eu entendo o que aconteceu. Naquele momento eu fiquei meio assim, tipo, é isso mesmo, mas hoje eu já entendo o que foi que aconteceu. E aí quando eu entrei, que a minha mãe me viu naquele estado, a minha mãe se desesperou, perguntou o que tinha acontecido tudo, e pra minha mãe eu contei a verdade. E na hora que eu contei que o meu pai entrou, a minha mãe começou a brigar, começou a gritar com ele e tal. Só que eu fiquei toda assustada com aquela situação, né? E meus irmãos também eram meus irmãos mais novos, estavam muito assustados. Peguei eles, entrei pra dentro do quarto e fiquei só escutando a minha mãe e meu pai brigando. Gente, eles passaram assim um bom tempo brigando, gritando e tal, discutindo. Até que a minha mãe veio, começou a chorar, me pediu desculpas, disse que não sabia e tal. E eu, tipo,
tá, não, tudo bem, eu morria de pena da minha mãe, coitada. E ela, de fato, hoje eu acredito que ela não sabia. Só que a partir desse dia eu comecei a me revoltar muito com meu pai, eu comecei a virar outra pessoa, sabe? E toda semana esse cara aparecia lá, toda semana esse cara aparecia e ele fazia a mesma coisa. Ele ia, me pegava, fazia o que queria fazer, depois voltava, dava um dinheiro pro meu pai, e era assim, e foi assim por semanas. E todas as vezes a minha mãe chorava, pedia desculpa, mas enfim, nunca fazia nada, né? Só que depois de um tempo eu acabei me revoltando com tudo isso, tive uma briga muito grande com meu pai, e ele me botou pra fora de casa. E assim, na hora eu fiquei muito tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas hoje em dia eu penso que inclusive foi a melhor coisa que aconteceu comigo, meu pai ter me tirado, ter me expulsado de casa. E aí eu fiquei assim, alguns dias andando pela rua, eu andava pela estrada porque eu queria chegar em outra cidade, em outro lugar, e eu ia andando pela estrada. Durante a noite eu parava, me enfiava ali perto do mato, dormia, quando era no outro dia eu andava de novo. Até que numa dessas um cara acabou parando na estrada, e assim, foi de Deus que aquele cara não fez nada. Ele viu que eu já tava bem debilitada, né, eu tava com fome, eu tava toda suja, tava assim, sabe? E ele me viu naquela situação, perguntou o que tinha acontecido, pra onde que eu tava indo, contei a minha história pra ele e ele me levou pra capital. Quando a gente chegou na capital, né, do nosso estado, ele me levou no hospital pra eu fazer alguns curativos, tudo, me deu um pouco de comida. E aí, ele disse que tinha que ir embora porque ele tinha outra viagem pra fazer, mas que esperava que eu ficasse bem e tal. Me deixou e foi. Nunca mais tive contato com esse cara, sabe? Mas eu sou muito grata por ele ter me ajudado. Desde que eu cheguei na cidade, na capital, passei um pouco de necessidade, mas depois consegui um emprego em uma lanchonete, né? Comecei a atender e tudo. Enfim, segui minha vida. Consegui estudar, consegui terminar o ensino médio, consegui passar em uma faculdade. Hoje eu tenho meu emprego, tenho a minha vida e tudo. Nunca mais tive notícia dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, de nada. Também nunca mais nem quis voltar lá pra saber se pelo menos estão vivos ainda. Tenho uma mágoa muito grande do meu pai. Da minha mãe eu tenho muita pena, pra falar a verdade. Eu não culpo ela por tudo. Mas hoje em dia eu tenho a minha vida, sigo, né, do jeito que eu posso. E realmente não tenho notícias nenhuma deles. E sinceramente nem quero ter. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso. Eu tô casada com uma mulher que tem idade pra ser a minha avó. E hoje os filhos dela me odeiam por isso e dizem que eu tô com ela só por interesse. Mas a realidade é que eu amo ela. Bom, tudo isso começou em março de 2021. Eu estava com 26 anos e havia acabado de me separar de um casamento de 7 anos. Desse casamento, né, eu saí com 2 filhos pra criar e nem emprego eu tinha. Os meus filhos, eles tinham 2 e 4 anos de idade. Depois que nós nos separamos, o meu ex-marido simplesmente não ajudou mais em nada. Porque segundo ele já tinha deixado a casa ali que ele alugava pra mim morar. Quando eu me separei, a dona da casa onde eu morava, né, se compadeceu com a situação e me deu ali 3 meses pra morar sem pagar aluguel. Mas eu sabia que não era só aluguel, né? Tinha água, luz, comida pros meus filhos. Foi quando eu comecei a pegar faxina pra fazer. Foi nessas faxinas que eu fazia que eu fui indicada pra faxinar a casa de uma senhora de 62 anos que morava sozinha depois que o marido faleceu. Todo mundo falou assim que além da faxina, ela precisava também de alguém ali pra fazer companhia, né? Porque ela sentia falta de alguém pra conversar. Ela tinha 3 filhos, só que os 3 moravam longe, né? Um morava em outro estado e os demais fora do país. Então eu aceitei, né, esse trabalho. Eu comecei a trabalhar na casa dela. A princípio eu ia 3 vezes por semana e ela assim sempre me tratava com muito carinho. E assim o tempo foi passando, né? Passou o tempo de eu ficar sem pagar o aluguel, e aí eu comecei a pagar o aluguel. Só que quando eu comecei a pagar o aluguel da casa, né, era um aluguel caro pra mim que só dependia de faxina. Então eu pagava o aluguel ali e tinha que me virar com o dinheiro que sobrava pro restante das despesas. E foi aí que eu decidi ir atrás de uma casa menor e mais barata pra parar de passar tanto aperto. Esse negócio de procurar uma casa, um dia ali com a minha patroa, né, de 62 anos, eu comentei com ela se ela soubesse de alguma casa baratinha pra alugar, pra ela me avisar, porque eu precisava sair da que eu estava. Só que eu falei isso pra ela porque de fato ela conhecia muita gente, porque assim, embora ela tivesse 62 anos, quem olhava pra ela tava no máximo 50. Além de muito bonita e bem cuidada, ela saía muito, sabe? Ela andava pelo bairro, conversava com todo mundo, conhecia todos os comerciantes. Só que quando eu comentei isso pra ela, né, que eu precisava alugar outra casa, ela olhou pra mim e perguntou se eu não aceitaria morar lá na casa dela. Na hora ali eu já respondi que não achava certo, né, e que eu também tinha 2 crianças, então eu não queria atrapalhar a rotina dela ali. Quando eu falei isso, ela deu risada, né, e disse que jamais atrapalharia. Pelo menos assim ela não se sentiria mais tão sozinha, né, e que ela sentia falta de crianças brincando ali pela casa. Completou falando que o que não faltava era espaço, né, o pior que é verdade, porque a casa dela tinha 4 quartos, que era o dela e os dos filhos que não moravam mais lá. Depois, assim, de muita insistência dela, né, de eu também não achar nada que coubesse no meu
orçamento, eu aceitei. Sinceramente, foi a minha melhor decisão. Os meus filhos amaram a casa e amaram ela também. E nós passamos, além de eu ser funcionária dela, nós passamos a ser amiga também. Nós ficávamos ali, conversando até tarde. Só que até então eu nunca havia olhado pra ela com outros olhos, né? Porque eu sempre me envolvi só com homens. Passado uns 5 meses, né, que eu já tinha ido morar com ela, os filhos dela já tinham gostado de mim também, né? Porque eu havia falado já com eles nesse período várias vezes por chamada de vídeo. Eles, assim, sempre me agradeciam por fazer companhia pra mãe deles. Passou esse tempo, a minha ex-sogra começou a me ligar porque ela queria ficar com as crianças às vezes, né? Porque ela falou que ela sentia saudade. Quando ela me pediu isso, eu deixei. Afinal, eu tava nova ainda e eu poderia aproveitar esse tempo pra sair um pouco também. E nessas minhas saídas, eu conheci um rapaz e comecei a ficar com ele. E quando eu vi que eu tava me envolvendo ali com ele, né? Comentei com essa senhora que eu morava na casa dela, numa de nossas conversas, que eu tava com uma pessoa que ele parecia ser muito bom. Quando eu falei isso pra ela, eu reparei que ela meio que entristeceu. Foi aí que ela me falou que precisava me contar uma coisa. Para ali eu gelei. Eu já pensei que ela fosse me mandar embora da casa dela, né? Mas não. Ela falou pra mim que ela estava apaixonada por mim, que ela já tinha até se envolvido com outra mulher, mas que ninguém sabia dessa opção dela. Só que desde que ela parou de ficar com essa mulher, ela não havia gostado mais de ninguém até me conhecer. Ali eu fiquei assim, sinceramente, sem reação. Sabe, meio que em choque? E aí foi quando ela completou perguntando se eu não daria uma chance pra ela. Disse que assim, me faria a mulher mais feliz do mundo e me daria um mundo se precisasse. Acontece que naquele momento, eu não vou negar, eu mesmo assim, sem nunca ter ficado com uma mulher, aceitei por puro interesse. Afinal, ela tinha dinheiro, né? Eu já pensei em mim, nos meus filhos vivendo uma vida boa. E no começo, quando eu aceitei, eu senti até nojo de beijar ela, sabe? Claro, assim, sempre longe dos meus filhos. Até que nós tivemos a nossa primeira noite juntas. E eu senti algo tão diferente. Foi muito bom. Mas ainda assim, eu fiquei me sentindo meio estranha depois. Acontece que passados uns 4 meses, né, que nós já estávamos aí nos relacionando, claro, durante esse período eu parei de ficar com o rapaz lá que eu tava, percebi que eu de fato já tava me apaixonando por ela. E além de tudo, assim, que ela fazia já por mim, ela era romântica. Me mimava tanto, ela fazia por mim coisas que meu ex-marido nunca fez. Nós saíamos pra jantar, pro cinema. Ela inclusive contratou outra faxineira para que eu não precisasse mais limpar a casa. E eu tive certeza, assim, que eu de fato tava gostando dela. Um dia que nós saímos juntas pra caminhar, nós trombamos com a tal mulher que ela já tinha ficado. As duas ali, quando se viram, se cumprimentaram com respeito. Quando a mulher saiu, ela me falou quem que era. Ali eu fiquei me mordendo de ciúmes. Depois, assim, de passados quase 1 ano juntas, foi quando ela decidiu falar pros filhos dela, né, que nós estávamos num relacionamento. Só que daí em diante foi só ladeira abaixo com eles. Eles que me amavam e viviam me agradecendo por fazer companhia pra mãe deles, passaram a me odiar. E falaram que eu estou me aproveitando da mãe deles. Teve até um dia, né, que em uma visita do filho dela que mora em outro estado, ele me destratou tanto. Ela o tempo todo ali brigando com ele pela forma que ele me tratava. E sinceramente isso me magoa. Porque até hoje, né, eu recebo mensagem dos filhos dela me xingando, falando que eu sou aproveitadora. Só que eu evito de mostrar pra ela, porque eu também não quero colocar ela contra os próprios filhos. Mas como eu disse, me magoa muito. Porque eu sei que no início, essa era a minha intenção de fato, só me aproveitar. Mas hoje eu amo essa mulher. E a única coisa assim que eu quero é ela do meu lado por toda a minha vida. E é isso. Essa é a minha história. Eu tô passando por uma situação muito difícil na minha vida. E eu queria contar pra vocês, porque eu quero muito ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu fui casada por 2 anos e quando eu conheci o meu marido, ele ainda morava com a mãe por conta que o pai já era falecido. E depois da morte do pai, a mãe dele passou a ter problemas muito sérios com pressão alta. E como a pressão dela sobe assim do nada, então ele optou por morar e cuidar da mãe. E ele era filho único. E quando nós decidimos nos casar, ele conversou comigo, né? No caso, meu marido conversou comigo e ele me deu uma opção. Em vez da gente casar e morar junto com a mãe dele na mesma casa, ele deu a opção da gente construir no fundo da casa da mãe dele. Pelo menos a gente não estaria, né, morando todo mundo junto, só que também, por outro lado, ele não abandonaria a mãe. E eu super aceitei, até porque eu nunca tive problemas com a minha sogra. Muito pelo contrário, minha sogra ela é nova, ela é uma pessoa divertida, então eu gostava muito de estar com ela. Conversamos com ela e ela super aceitou também. E assim, a gente construiu uma casa assim mas tão linda lá no fundo, realmente era do jeitinho que a gente queria mesmo. Nos casamos e fomos morar lá.
Mas infelizmente, no segundo ano do nosso casamento, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu marido, ele faleceu num acidente de trabalho. E antes dele morrer, eu ainda consegui ver e conversar com ele. E ali ele pediu para eu... Então, como eu estava dizendo, antes dele morrer, eu consegui ver e conversar com ele. E ali ele pediu para eu cuidar da mãe dele. E eu prometi para ele que eu ia cuidar. Tanto que para dar a notícia para ela, gente, foi tão difícil. Mas foi tão difícil. E quando ela recebeu a notícia, ela foi parar no hospital. Enfim, se passou 1 ano e meio da morte dele e eu decidi voltar a viver. Eu voltei a me arrumar, voltei a cuidar de mim, porque nesse 1 ano e meio eu fiquei completamente o tempo todo em luto. Eu só fazia as minhas higienes mesmo porque eram necessárias. Porém, eu nunca pensei em me casar novamente, isso não. E nada assim sério, sabe? No momento eu não queria, eu só queria aproveitar mesmo, voltar a viver. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a ficar com ele. E um certo dia, ele foi em casa para me buscar e a minha sogra viu. E enquanto ele me esperava, ela ficou o tempo todo lá na frente, trocando maior ideia com ele. E dias depois, eu descobri pela boca dela mesmo, porque ela fez questão em me contar, que ela conseguiu pegar o número dele, eles começaram a conversar e acabou que eles ficaram. Na hora, já fui, bloqueei ele e nunca mais eu quis conversar com ele. E como eu disse pra vocês, a minha sogra, ela é bonita, ela é nova. Passou uns meses, conheci uma outra pessoa e foi a mesma coisa. Ele foi em casa me buscar, no dia seguinte ela já conseguiu achar ele no Facebook, adicionou ele e ali eles começaram a conversar. Eu sei que ela fez isso com 4 pessoas que eu conheci e 2 ela conseguiu ficar. Até que um certo dia eu meio que cansei disso, sabe? Tava começando assim a me fazer mal. Então eu falei, quer saber, não quero mais conhecer ninguém, vou ficar sozinha e de boa. E assim foi. Foi então que um dia eu fiz uma compra no mercado e eu pedi pro mercado me entregar em casa. E o cara que foi entregar, eu vi que ele ficou ali me olhando, eu também achei ele bem bonitinho, gostei bastante dele. E assim, tipo assim, antes dele entrar no caminhão, ele perguntou se eu era solteira e eu respondi que sim. Nisso, ele escreveu o número dele num papel, me entregou e pediu pra eu chamar ele. E minha sogra viu. E eu realmente chamei ele pra conversar. E sabe o que ela fez? No dia seguinte, ela foi até o mercado porque ela queria descobrir quem era ele, o nome dele, o número dele. Nisso, ele já me mandou uma mensagem contando o que aconteceu. Ele falou, sua sogra veio aqui no mercado pedindo meu número, só que eu não quero passar. E ali eu me abri com ele, sabe? Contei tudo, desabafei tudo. Eu acho que eu tava precisando daquilo mesmo. Nisso, essa amizade que eu estava tendo com ele começou a fluir, até que a gente começou a ficar. Só que ela acabou descobrindo que a gente estava ficando e foi aí que a gente decidiu assumir namoro mesmo. Só que ela não aceitou nada bem. Ela até mandou eu ir embora da casa dela. E assim, gente, no momento tá um clima tão chato, porque a gente não tá conversando. Ela deixa a casa dela toda trancada pra eu não ir lá. Eu avisei ela que eu vou embora assim que eu achar um outro lugar pra mim. Só que por um outro lado, a minha consciência pesa. Mas pesa. Porque eu prometi pro meu marido que eu ia cuidar dela e eu não tô cuidando. Mas por outro lado, eu meio que voltei a sorrir, sabe? Eu tô gostando dele. Mas eu acho que no momento é melhor eu ir embora mesmo. E quem sabe um dia a gente volta a se falar. Complicado.